Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Conexão com o Mercado, uma iniciativa do IBMEC Carreiras, que vai trazer para vocês, a cada mês ou a cada época, um convidado para tratar sobre um tema específico de um segmento dos cursos de pós-graduação IBMEC. Hoje a gente vai falar um pouquinho e debater um pouco mais sobre o segmento jurídico. Eu tenho o privilégio e a honra de contar com a presença do Eduardo Berroni, que está aqui conosco e é diretor há 13 anos de uma consultoria que fala sobre competências e preparação dos profissionais para o mercado jurídico. Oi, Eduardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é uma honra e uma alegria ter você aqui com a gente. Acho que reforçando e reiterando o DNA do IBMEC, que é a aproximação do estudante, da academia, da sala de aula, mas com um olhar sempre prático para que os estudantes consigam se reconhecer com a excelência técnica, mas também com o desenvolvimento de competências que são importantes para a inserção madura, segura e estratégica no mercado de trabalho. Eduardo é headhunter especialista no ramo jurídico, possui sólida vivência em recrutamento e seleção, avaliação psicológica, desenvolvimento de pessoas e consultoria organizacional. Psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas e coach também. Sim. O que você me diz sobre as adaptações do segmento jurídico em relação ao enfrentamento da pandemia? Consequências, mudanças, o que você acha que mudou aí no perfil do profissional desse segmento, levando em consideração o cenário atual? Primeiro, rapidamente, queria reforçar o agradecimento e dizer que eu sou um eterno puxa-saco do IBMEC, que eu adoro a instituição, sempre gostei muito. Vejo o IBMEC como uma instituição que é voltada para a prática, igual você falou. Isso me agrada demais, e forma pessoas muito fortes. Bom, em relação ao perfil do profissional, acho que as questões óbvias eu não vou ficar repetindo, de adaptação ao ambiente online, enfim, isso aí é bem básico. Mas o que a gente vê realmente a gente teve no início, em termos até de rotatividade, assim, um medo de todo mundo, e as pessoas muito inseguras, os profissionais, pensando em sair para o mercado, o que vai ser de mim. Depois a gente viu, principalmente em Minas, com uma característica específica, em outros estados com outras, mas o que a gente viu principalmente foi uma fidelidade maior, tá? Então, o investimento de escritórios e de departamentos jurídicos nas pessoas foi bem interessante isso, assim. A gente teve alguns segmentos, por exemplo, escritórios de massa, porque a atividade deles realmente não permite. Teve muito corte no início, muitas vezes, de clientes, então teve um pouco mais de demissão. Mas em outros, isso não aconteceu. Teve uma fidelidade maior, as pessoas ficaram muitas vezes assim, foi definido a identidade ali na organização. Eu estou falando de modo generalista, é óbvio, tem várias exceções, tá? Teve um aumento de contratação em departamentos jurídicos, tá? Até pela Que notícia boa, Eduardo. Sim. Então, você acha que quando a gente olha para a carreira do profissional, em especial do advogado ou do profissional que atua no segmento jurídico, que o estímulo e a provocação para que ele desenvolva competências que não são em profundidade tecnicamente jurídicas, né? Isso está em acordo com o perfil de profissional que o mercado em geral busca hoje. Um profissional que sim conhece a sua especificidade com um aprofundamento técnico adequado, ou no direito empresarial, ou em qualquer outra área do direito. Quer dizer, tem que se saber sim muito direito, tem-se que sim dominar a técnica, né? Dominar o conteúdo em profundidade. E no departamento, pode falar, desculpa. Ou seja, tanto no escritório quanto na empresa, as grandes áreas de gestão e da administração estão lá junto do advogado. Né? Sim, e o advogado de escritório, ele atende quem? A empresa. Ele tem que falar a linguagem de quem? Empresarial. Tá? Uhum. Não adianta o advogado vir com um discurso técnico muito robusto, muito encorpado, e ele não conseguir se conectar com o CFO da empresa que ele vai atender, tá? Ou com um departamento da empresa que ele vai atender. Se é uma empresa de engenharia, ele tem que entender de engenharia,
né? Tem que botar a botina e ir lá nas obras para fazer parte da realidade da empresa, seja ele no departamento jurídico, seja ele em escritório. Tá? Isso é o que faz a grande diferença, né, Paulo? O advogado técnico, ele pode ter a carreira em Y, mas mesmo o técnico puro, ele precisa entender que ele está inserido em um meio que é interdisciplinar, né? Não pode esquecer isso. Gostei, interdisciplinar, multidisciplinar, né? Competências mais generalistas em relação e, acima de tudo, entender sobre o negócio, ou o dele próprio, levando em consideração que o escritório dele pode ter uma empresa, ou sobre o negócio do cliente também. Então, esse entendimento de outras áreas também passa a ser fundamental para os profissionais do segmento jurídico se desenvolverem de forma mais consistente, né, com uma segurança, transitarem com uma segurança maior no mundo do trabalho de hoje. Sim. E todo mundo está muito sobrecarregado, tem muitos desafios. Se o advogado não entende que o cliente dele, seja interno ou externo, tem uma série de preocupações, além do direito em si, ele não consegue atender o cliente. Ele tem que ter é importante ele ter esse discernimento, que às vezes o direito é uma ferramenta, né? É uma parte ali de um processo maior. Às vezes o seu cliente está com a cabeça em outras questões e você vem com um discurso muito teórico. Isso pode ser sempre, não vou dizer que pode ser isso, normalmente é um problema. É um problema. Eu vou dar um exemplo prático. Isso quem fala muito é o Matheus Nasser, que é fantástico, é um menino que está cada vez mais despontado, né? Muito com audiometria também, com jurimetria, desculpa, que é o uso dos dados, né, fugiu aqui da palavra, mas de processo, de uma série de questões jurídicas, você usar desses dados para tomar decisões. Ele fala, Peone, quando chega um escritório para apresentar, hoje ele é gerente jurídico na MRV, quando chega um escritório para apresentar e traz assim para a gente a história do escritório, aquela apresentação mais institucional, é um impacto. Agora, quando chega o advogado mostrando que eu estou perdendo mais ações lá no Sul, na determinada vara, um determinado juiz, e me traz uma proposta para aquilo, é completamente diferente. Então, é um advogado que está ligado realmente no que é importante para mim, como cliente dele. Essa é a visão que o advogado tem que ter. Ou seja, ele está melhor instalado na vida profissional, né? Sim. Com mais maturidade, né? Isso passa no meu dia a dia o tempo inteiro. Eu reforço que essas competências de relacionamento, de gestão, são as mais sensíveis. Que ótimo. No processo seletivo, independente da vaga, qual a característica, competência, qualidade que mais te chama a atenção no candidato? Olha, o que o cliente quer saber? Vamos lá, se a pessoa é boa de serviço, né? Se ela é profunda tecnicamente, se ela se relaciona bem com as pessoas. Estou sendo bem sucinto aqui, mas basicamente o que a gente avalia. Se é uma pessoa que dá tempo ao tempo, tá? São esses três aspectos. Se dá início, meio e fim aos projetos, ou seja, se não fica pulando de galho em galho, cada hora está numa empresa, isso é muito perigoso, porque o contratante ele fica com medo. Eu não posso contratar a Ana Paula se em 6 meses ela sair, porque eu vou ter investido, daqui a pouco ela já está em outro emprego. Eu quero uma pessoa que me passe segurança. É uma pessoa que seja safo, né, que vai ter os problemas, ela não vai ficar presa na caixinha, então vai pensar de modo amplo, seja boa tecnicamente e que se relacione bem com as pessoas, que não vai me trazer problema e, ao contrário disso, vai trazer mais soluções diante da pressão do dia a dia, dos desafios. São essas características as mais importantes. Ótimo, acho que você, resumindo o que você disse, veja se eu entendi bem, por favor. Então, a gente está falando aí de uma comunicação assertiva, né, um profissional que consegue ter um entendimento adequado do problema, sugerir e propor uma solução criativa e talvez inovadora, né? Então, criatividade e inovação também tem que estar ali permeando a atuação dos profissionais do sistema do segmento jurídico, assim como
criatividade e inovação fazem parte hoje do rol de competências necessárias para qualquer segmento, né? Além, acho que, de um senso grande de engajamento, né? Acho que quando você fala do profissional que não se apega muito ao trabalho, ao projeto, acho que isso diz para a gente muito do senso de engajamento, sentimento de dono, aquele profissional que realmente olha para o problema, para a questão, que é apto a resolver isso tecnicamente, mas que se envolve, do seu ponto de vista comportamental, fazendo acompanhamento do processo, de início, meio e conclusão, né, para que depois parta para outros desafios e outros passos da carreira profissional dele. Que bom! Acho então que a gente está em sinergia e preparando bem aqui os nossos estudantes da área jurídica para eles se instalarem na vida profissional da forma como eles quiserem, né, cumprindo o propósito e o plano de carreira que cada um tem. Eu digo muito que, embora as formações deles sejam muito parecidas, né, quase todos advogados, né, eu sou capaz de apostar que é muito difícil a gente encontrar dois estudantes aqui com o mesmo plano de carreira. Cada um tem seus objetivos, tem suas características e vai fazer as suas entregas no mundo do trabalho. Eu agradeço a sua participação. Realmente eu adoro quando os convidados do IBMEC vêm e reforçam aquilo que a gente sempre trabalha com os estudantes aqui no IBMEC Carreiras. Quando você diz sobre a necessidade de ter um plano de carreira, né, de se envolver com iniciativas, com cursos, com livros que fazem sentido para o seu plano de carreira. Ficar à mercê das propostas, né, só sobre a força do mercado, não é muito saudável para nenhum profissional e, em especial, aí para os do segmento da área jurídica, né? Então, pessoal, fique agora dizendo aí aos meninos, aos estudantes aqui do IBMEC, os nossos estudantes de pós-graduação do IBMEC, fiquem atentos aí, né, aos convites que a gente faz aqui do IBMEC Carreiras. Atualizem os LinkedIns, os perfis de todas as redes, na verdade, né? Venham participar aqui das orientações, dos workshops, das iniciativas, porque tudo que é feito aqui também é feito com um propósito pedagógico que está alinhado às necessidades aí do mundo do trabalho, para que vocês se instalem lá da melhor maneira possível, certo?